Fala, confrade, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem feliz hoje, né? Tivemos o GP da Holanda e eu achei que foi uma corridaça. Eu tô um pouco borocochô hoje, mas não é por causa da corrida não, ao contrário, né? Eu peguei uma infecçãozinha aí de ontem para hoje. Mas vamos falar aí da corrida, porque eu achei que foi muito legal. Teve aquele negócio de chover, parar, um monte de disputa, um monte de gente saindo da pista, né? Foi muito legal a corrida mesmo. E não posso começar antes de falar do Vespa, né? Que mais uma vez dominou em todas as situações, né? Com seco, com chuva, com úmido, com vento, sem vento, não teve para ninguém. Nós vamos falar mais dele, né, quando chegar deixa eu falar de todo mundo, mas ele realmente tá muito dominante. Faz tempo que eu não vejo uma coisa tão clara assim, um domínio tão poderoso como o do Vespa, né? Tá guiando muito, tá com muita cabeça, não erra, e está merecendo. Agora igualou o recorde do Vettel de vitórias seguidas, né? E provavelmente vai bater esse recorde na semana que vem lá em Monza. E está merecendo porque realmente está guiando muito. Não dá para falar nada, né? Ontem o Pérez falou um pouco aí que a Red Bull privilegia um pouco o Verstappen, não sei o que, faz o carro, né? Mas isso a gente vem falando aqui, né, há muito tempo já, mas a Red Bull está certa, né? Eu venho falando isso com a Red Bull está certa, porque ela tem que priorizar, né, o cara que anda mais. Então, quem anda mais é a Vespa, entendeu? Então ela vai deixando o carro mais ao gosto dele, porque daí ele vai andando mais ainda, né? Então o Pérez é um cara que tem que adaptar a tocada dele ao carro, né? E ele não consegue. Então, né? É um problema dele isso e não da Red Bull, porque eu acho que a Red Bull está certa em fazer isso, né? Se o Verstappen fosse um cara que me entregasse, continuasse cometendo aqueles erros que ele cometia no passado, muita batida, muito problema, aí tudo bem, mas não, né? É um cara que hoje tinha tudo para ele cometer alguns erros, ou pelo menos um, e não, ao contrário, a equipe cometeu um erro com ele no começo, né, de deixar ele na pista em vez de, porque deu a largada já começou a chover, a equipe cometeu esse erro de não pará-lo, né, logo na primeira volta, e ele devia ter parado, a Red Bull devia ter parado o Vespa voltou lá atrás, mais de 10 posições para trás, e veio ultrapassando todo mundo com uma facilidade impressionante. Tá aí todo mundo na chuva, todo mundo com pneu de chuva, ele veio ultrapassando todo mundo, né? Tirando às vezes 2 segundos por volta do Pérez, que tem o mesmo carro. Olha, se eu não me engano, teve uma volta que ele tirou 3 segundos, né? Quer dizer, e o Pérez está lá na frente. Então não tinha ninguém atrapalhando o Pérez, nada. E o Vespa acho que tirou 3 segundos. Então é uma coisa muito absurda, né, a diferença. Então não dá para o Pérez reclamar, né? E como eu falei antes, né, a Red Bull está fazendo certinho em priorizar o cara que é muito mais rápido, né? Bom, vamos começar falando de todo mundo aí para não dar o vídeo não ficar enorme. E vamos fazer o seguinte hoje, nós vamos falar do pessoal e depois nós vamos mostrar uma série de vídeos que nós temos aqui, né? Então vamos deixar o melhor para o final. Nós pegamos uma série de vídeos aqui de coisas que aconteceram na corrida para a gente mostrar. Mas primeiro vamos falar rapidinho de cada um. Aí vocês estão vendo os 3 primeiros, né? O Vespa, o Alonso e o Gasly. O Vespa já falei, vamos falar depois dele mais. Mas o Gasly e o Alonso fizeram corridas excelentes também e mereceram estar aí, né? Aí de trás para frente, vamos começar do 20º, Logan Sargent bateu de novo, nós vamos ter um vídeo sobre isso. A batida impressionante, que a batida foi igual a de ontem, né? Impressionante, em outra curva, mas igual. O Leclerc, que
a Ferrari fez um absurdo com ele na parada, não tinha um dos pneus, demorou um dia para trocar os pneus do Leclerc, e depois o Leclerc também não se ajudou muito e deu, né, numa disputa lá, teve um problema com o carro, teve que parar o carro depois, teve que abandonar a corrida. Não sei se dá para culpar o Leclerc dessa batidinha aí que ele deu, mas sei lá, tá uma zica, né, em cima dele, ele tem que fazer alguma coisa para sair disso. Aí o Zhu também, o Zhu deu uma bela batida, nós vamos ter o vídeo também da batida dele, né? No final da corrida, quando começou a cair um temporal, ele passou reto lá na curva 1 e foi bater lá nas barreiras de proteção, que são muito boas, né? Aí o Russell também, que aqui está dizendo 55 segundos, ele acabou praticamente uma volta atrás, porque numa disputa, se não me engano, com o Norris, ele furou o pneu dele. Mas foi um incidente de corrida e não era para dar punição naquilo. Acontece, corrida, né? Em disputa, às vezes um toca no outro. Como eu sempre falo, né? Disputa de espaço, às vezes tem um toquezinho. Teve um toquezinho, mas foi um toquezinho de corrida e acabou. Mas vamos falar da Mercedes, né? Eu vou deixar para falar do Russell e do Hamilton quando chegar lá no Hamilton. Aí o Tsunoda, 16º, estava fazendo uma corrida boa também, só que a estratégia foi errada e ele se deu muito mal, ficou muito tempo na pista com o pneu e no final se deu bem mal. O Tsunoda também deu uma saída de pista, nós temos também. O Bottas chegou em 15º, Magnussen 14º, né? E o Liam Lawson, olha, o Liam Lawson chegou em 13º, é um estreante, né? O Liam Lawson fez ontem o TL3, classificação, e já foi para a corrida hoje, uma corrida muito difícil, né? Porque secou, né? Como já falei, secou, choveu, a pista ficou molhada, ficou úmida, ficou seca, né? Bandeira amarela, bandeira vermelha, deu de tudo. E mesmo assim ele conseguiu chegar em 13º. Né? Completou a corrida na frente de outros pilotos que completaram também. Então, muito boa estreia desse Liam Lawson, muito boa estreia mesmo. Aí o Nico Hülkenberg em 12º, o Ídolo Stroll só em 11º. O Ídolo Stroll já foi melhor de chuva, né? Hoje não está tão bom assim. O Ídolo Stroll, ele era muito bom de chuva. Inclusive quando eu ganhei uma aposta grande que eu fiz nele foi na chuva, né? No GP lá da Turquia. Vamos para os 10 primeiros? Ocon, Piastri. Ocon fez uma corrida, vamos dizer assim, uma corrida média, né? Nada demais. Não foi mal também, mas não fez nada demais. Aí teve o Piastri, que também não fez uma corrida muito boa, mas a McLaren também não fez uma corrida muito boa, né? O McLaren não estava muito bem em ritmo de corrida. Foi bem na classificação ontem, principalmente o Norris, né? Mas largou em segundo, mas na corrida não estava bem também. Aí o Albon, muito bem, 8º com a Williams, né? Chegou a andar na frente disso, depois não conseguiu segurar. Os carros chegaram na frente dele, são muito mais rápidos mesmo. Não tinha como ele segurar. Ele ainda segurou o Piastri, que tem um carro mais rápido também, e o Ocon, que também tem um carro mais rápido. Então, muito boa também a corrida do Albon. Muito boa mesmo. O Albon ia a caminho de uma equipe melhor a qualquer momento, né? Vamos ver se abre alguma vaga para ele, alguma equipe, porque realmente ele está merecendo. Aí o Norris, em 7º, que deve estar chateado, porque largou em 2º e acabou chegando só em 7º, né? Não foi muito bem, não tinha muito ritmo também, a estratégia também não foi das melhores, mas é isso aí, a McLaren não foi muito bem hoje, nem o Norris, nem o Piastri. Aí o Hamilton, que, vamos lá, vamos falar da Mercedes. A Mercedes errou na estratégia da corrida, na questão lá de prever o tempo, né? Colocou o Hamilton, único piloto largando de pneu médio, sendo que tinha previsão de chuva em 5 minutos. Quer dizer, você tem que pôr o pneu mais rápido, né, para andar 5 minutos pelo menos, né?
Nem 5 minutos não deu, mas a previsão era 5 minutos para chover, depois da largada. Como é que você põe o cara de pneu médio, né? Absurdo, né? E aí começou a chover, e eles não pararam, nem o Hamilton e nem o Russell na primeira volta, né? Deixaram para parar na outra volta, eles perderam várias posições, né? Vieram se recuperando, eles tinham ritmo de corrida, ritmo bom de corrida, vieram se recuperando, né? E aí aconteceu aquilo com o Norris, com o Russell disputando com o Norris, por isso que senão ele estaria aí junto com o Hamilton, e o Hamilton no final grudou no Sainz, mas não conseguiu passar o Sainz, né? Mas tinha ritmo de corrida, e a Mercedes errou na previsão do tempo, na estratégia, errou bastante a Mercedes dessa vez, né? Não foi bem. Mas não acho que foi culpa dos pilotos. Os pilotos foram bem. O que não foi bem hoje foi a Mercedes. Aí o Sainz salvou o dia aí da Ferrari, mais ou menos, né? Em quinto lugar. Pelo menos não fez. A Ferrari não fez muita besteira com ele. Ele não cometeu nenhum erro grande. Conseguiu chegar em quinto aí, né? Atrás do Pérez, do Gasly. O Gasly, corridaça do Gasly, né? O Pérez é o seguinte, né? Já falei, né? O Pérez largou, foram para todo mundo, metade do grid mais ou menos parou na primeira volta, né? Para trocar pneu, porque já começou a chover. Logo na metade da primeira volta estava chovendo bastante. O Pérez foi um dos que parou, né? E por causa disso, ele tinha largado em sétimo, se não me engano, ele já foi para primeiro, né? E ganhou todas essas posições por causa disso. E depois, só que depois não conseguiu manter. No final, quando estava faltando 9, 10 voltas para acabar a corrida, caiu uma chuva torrencial, ele foi entrar no box, passou do limite e ainda deu um totó ali, deu sorte de não quebrar a suspensão, deu um totózinho na entrada do box e foi isso. E acabou chegando em quarto. Mas a diferença dele pro Vespa é abissal, é muito grande mesmo, muito grande. O Gasly, grande corrida do Gasly, né? Não tinha largado bem, tinha largado lá para décimo alguma coisa, e fez um pódio aí, gritou pra caramba, foi muito bom, foi como uma vitória, né? Para a Alpine, que está precisando, tá em crise e tudo, foi muito legal o Gasly ter chegado aí em terceiro. E aí o Alonso fez uma corridaça, o Alonso também, né? Nós vamos ter um vídeo aí do Alonso fazendo uma ultrapassagem dupla na terceira curva da corrida, espetacular, muito bem o Alonso, né? Realmente é um cara que, no automobilismo, com a idade que ele tem, eu nunca vi o cara tá tão bem assim, entendeu? Porque o Alonso já está com 42, 43 anos e ele está muito bem ainda. Ele não é o mesmo piloto que ele era, mas ele ainda está muito bem mesmo. É impressionante. E fez um merecidíssimo segundo lugar. E o Vespa, né, é um monstro, um avião, não tenho mais adjetivos aí, né? Em 2019, eu escrevi uma coluna que o Verstappen é um animal. Você vai lá no Auto Racing, vai lá na busca do Auto Racing, coloca lá, Verstappen é um animal, porque eu vi o Verstappen guiar aqui em São Paulo em 2019, em Interlagos, e eu até escrevi nesse texto, você pode ir lá para ver, o dia que ele tivesse carro, sai de baixo, porque ele ia empilhar vitória, título, ia ser muito difícil segurar. E é o que está acontecendo realmente. Uma corrida perfeita. Ele faz muitas corridas perfeitas, né? Tem feito corridas perfeitas. É que essa estava mais difícil do que as outras, né? Para ele e para todo mundo, né? Mas ele é responsável, estava em casa, a torcida lotando Zandvoort, ele querendo ganhar de qualquer jeito. É a hora que o cara começa a cometer erro, mas não ele. Não ele. Ele caiu, né? A Red Bull não parou o Vespa na primeira volta. Ele foi, eu acho que foi 13º que ele foi.
se eu não me engano, quando ele voltou. Eu posso estar enganado, tá? Eu não revi as coisas ainda. Estou fazendo esse vídeo aqui meio até no sacrifício, mas ele caiu muito lá para trás e veio passando os caras com uma facilidade impressionante. Só teve uma outra passagem, nós vamos mostrar aqui também, vamos falar um pouquinho sobre ela. Bom, aí você está vendo aí, né? Eu não vou falar todo mundo. O Vespa está com 339 pontos e o Alonso e o Sérgio Pérez com 201. Então a diferença que era 125 já aumentou para 138, né? E, quer dizer, ele já é o virtual campeão, né? Ele não precisa mais ganhar corrida nenhuma. Daqui a pouco ele pode parar, né? Descansar e viajar quando tiver corrida, porque realmente está sendo um passeio absurdo. O Alonso abriu um pouquinho também, né? Do Hamilton. O Alonso estava um ponto só na frente, agora está aí 12 pontos na frente. E o resto está aí, ó, só você olhar, tá? Não vou ficar falando, senão fica chato ficar falando muito tempo isso. E das equipes aqui, a Red Bull agora com 540 pontos, né? Mais do que o dobro da segunda colocada, a Mercedes. Ainda faltando 9 corridas, eu não lembro de ter visto isso também. Faltando 9 corridas ainda, tem mais do que o dobro, bem mais do que o dobro, né? A Mercedes aí, 255, vai para 510, né? A Red Bull tem o dobro seria 510, a Red Bull tem 540. Eu não lembro de ter visto isso recentemente. Aliás, eu não lembro de ter visto isso, ainda faltando 9 corridas para o campeonato. Bom, vamos agora para os vídeos que eu tinha prometido. Primeiro aqui é um vídeo só mostrando o Tsunoda aqui, ó, quando choveu muito, né? No final da corrida ele conseguiu segurar o carro ali e foi para essa areazinha aí que vários fizeram isso, né? Aí esse é o Zhu. Dá uma olhada na pancada do Zhu. Vamos lá. Olha o Zhu, ele vem, ó a pancada, bom. Mas o Zhu fez uma coisa que eu falei, quem assistiu o vídeo de ontem, repara aí que ele tirou a mão do volante. Quando ele viu que ia bater, ele tirou a mão do volante, ó. Ele toca a mão do volante, ele já tirou. Depois ele põe de novo, ó. Depois que bate, ele põe de novo. Justamente para não quebrar o pulso, não quebrar a mão ou o pulso ou o braço, como aconteceu com o Ricardo ontem. Aqui o Pérez, quando também foi entrar no box, quando ele tomou a punição e deu um totó, aqui ó. Olha lá. Deu um totó e ainda passou do limite, por isso que ele tomou a punição. Bem ruinzinho isso mesmo, né? Aqui o Hamilton também saiu da pista aqui, quando estava aquela chuva torrencial, mas conseguiu voltar pela areazinha ali, não perdeu posição, né? Pelo menos isso. Muita gente que saiu ali. O Vespa, por exemplo, não saiu, entendeu? Isso que eu estou falando, né? Teve muitas oportunidades de errar e não cometeu erro. Agora nós vamos ver um vídeo bem legal, que é o Sargent. Vamos comparar as duas batidas, a de ontem na classificação e a de hoje na corrida. Elas são quase idênticas, e são em curvas diferentes, mas são quase idênticas. Ele pegou também uma parte molhada e já era. Dá uma olhada nisso. É impressionante, né? Ele ficou bem chateado, né? Depois ele ficou sentado lá, pensando na vida. Realmente, isso é uma coisa que chateia mesmo. Aqui, a atrapalhada da Ferrari na troca de pneu do Leclerc, olha lá, tiveram que esperar e buscar um pneu, né? A Ferrari esqueceu que são 4 pneus, não 3. É impressionante essas coisas que acontecem com a Ferrari até hoje. É inacreditável. Aqui tem uma ultrapassagem do Vespa sobre o Gasly, que já vi gente aí reclamando, jogou o Gasly para fora da pista, não sei o quê. O Vespa foi por dentro, né? E ele foi no traçado por dentro, e quando você está na saída da curva, não tem jeito. Você ainda mais com a pista assim, você vai lá na zebra do outro lado, né?
Então eu sou contra punir isso. Para mim, eu acho que o Gasly também saiu para não bater, porque se ele continuar lá, ia bater. Então o Gasly foi inteligente, o Vespa fez o que o cara que está por dentro geralmente faz, entendeu? Então acontece isso, olha lá, vamos ver. Ó, ele põe por dentro, ó, e o Gasly tem que sair da pista porque ele usou a pista inteira, né? Mas isso acontece, isso é normal, não tem como. Se o Gasly fechasse para cima dele, ia bater, né? E aí, eu não sei, ia ter gente que ia culpar o Gasly, ia ter gente que ia culpar o Vespa, e ia ter gente que ia falar que foi um incidente de corrida, como eu acho que seria um incidente de corrida, né? Mas aí os dois, o Gasly resolveu que não ia fazer isso, ainda bem, porque ele acabou chegando em terceiro. Podia ter acabado a corrida do Gasly aí, e a do Vespa também, né? Então, aí o Gasly foi bastante inteligente, né, de tirar o carro para não bater. E aqui aquela primeira volta do Alonso, dá uma olhada nisso, né? Ele larga, por enquanto não passou ninguém ainda. Aí, ó, ele já vai passar, ainda não passou, ó, tá atrás. Estou indo na curva 2, estou indo para a curva 3, ó. Já passou um aqui, tá? E agora vai passar mais dois. É isso aí, pessoal. Valeu a pena essa corrida. A Fórmula 1 não fez besteira, fez certo. Eu estava com receio quando começou aquela chuva forte no final, daqui que era a bandeira vermelha, que não iam mais relargar. Né? Eu falei, putz, só falta a Fórmula 1 acabar a corrida agora, até porque eu já tinha ido 75% da corrida. Falei, só falta a Fórmula 1 fazer isso. Mas não fez, esperou um pouco, né, a chuva melhorar, porque realmente a chuva foi muito forte mesmo dessa vez. E aí largou para dar as últimas 7 voltas, só deu 2 voltas com o safety car, não 4 como tinha feito antes, aí na corrida curta de Spa. Então dessa vez foi tudo bem, valeu a pena. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece do meu joinha. E a gente, bom domingão, a gente se vê terça no outro, tá bom? Um abração, tchau.